computador, você fala? Opa. Jona. E aí, meu brother? Massa, cara? Tudo bem? Ah, Jonacinho. A galera já tá comendo já. A Aline aqui, ó, tá comendo. Esse geral tá comendo. Que isso, velho? Não, não, vixe, ali, ó. Família Olha o aqui. milkshake aqui da Ana Gabriele aqui, ó. Tomando um milkshake. Fazendo aquele lanchinho já, né? Das 10 e tal, né? Das 9. Deveria ser 9, né? Galera, vamos dar sequência então, a nossa aula aí, então. Gente, a gente não acabou ainda, né? A gente não acabou Lei de Newton, a gente não acabou o capítulo 7, tem muita coisa para discutir ainda, tá? Então, ontem nós estávamos discutindo... Foi ontem nossa aula? Foi ontem, né? Então, nós estávamos discutindo sobre atrito. Só recapitulando para mim. Então tá. Então, deixa eu colocar meu slide aqui. Compartilhar minha tela. Tudo compartilhado, tudo bonitinho. Estamos aí, então. Galera, só faça uma recapitulação para mim. Então, nós estávamos discutindo sobre força elástica. Na última aula foi força elástica, correto? Confirma para mim, por favor. Não, foi atrito. Já dei atrito, né? Só não fiz exercício com vocês. Só não fiz exercício com vocês, né? Vou fazer um... Eu fiz um exercício, eu acho. Então, vamos seguir. Deixa eu passar os slides aqui. Do lado, que eu tenho um exercício irado para fazer com vocês hoje. E nós já vamos lá para blocos, tá? Já vamos para bloquinhos. Acabou aqui, bloquinhos. Aí depois plano inclinado, elevadores. E capítulo 7. Rapaz. Então, a gente, a semana que vem, nós vamos acabar o capítulo 7 e o capítulo 8, tá? Eles vão juntos. Né? Que é o capítulo 8, que é do livro 3. Se Deus quiser. Então, vamos lá. Acompanha comigo aqui, por favor, tá? Vamos analisar aqui comigo. Gente, de atrito, nós temos o que, então? O que nós temos que saber de atrito? Então, a força de atrito, ela existe em duas. Já falei isso para recapitular. O atrito estático e o atrito dinâmico ou cinético, tá, gente? Eu posso falar de... chamar tanto de dinâmico quanto de cinético. Não pode esquecer. O atrito estático, ele vai variar de 0, né? Então, essa minha força de atrito, vou colocar FAT estático, vou colocar só a palavra est de estático, ele é maior ou igual a 0 e ele é menor ou igual ao cálculo, que é o máximo. Eu vou utilizar o coeficiente de atrito estático vezes A normal. Eu quero que vocês saibam que esse coeficiente de atrito estático, obrigatoriamente, deixa eu voltar aqui, obrigatoriamente, ele é sempre maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Sempre maior. Em alguns exercícios, quando eles não especificarem que tipo de atrito que eu estou falando, eu considero que esses valores são iguais. É simplesmente para facilitar as resoluções. Então, nós vamos pegar alguns exercícios à frente, que ele vai dizer para a gente, olha, o coeficiente de atrito aí fica assim, pô, professor, mas é o estático ou o cinético? Ou dinâmico? Não se preocupe. Se ele só falou coeficiente, tanto faz. Eu quero que vocês entendam também, né, eu coloquei esse desenho para a gente aqui, eu fui colocando as forças, eu quero que vocês entendam que quando a força aplicada na tentativa de deslocar um objeto se iguala à força de atrito estático máximo,
nós chamamos que esse corpo está na iminência de se movimentar. O que é iminência? Que qualquer valor, se eu colocasse 3,01, ele se movimenta. Se eu colocasse 3,00001, ele vai se movimentar. Porque a 3 é o seu força de atrito estático máximo. Quer dizer que a partir de qualquer valor acima de 3, para esse caso, esse bloquinho entra em movimento. E uma vez em movimento, deixa de ter atrito estático e passa a ter atrito cinético. Então, vocês reparem que o nosso gráfico vai ficar assim, cara, ó. Então, meu atrito ele vai começando aqui, ó, acompanha, ó. Vai começando de 0, vai aumentando, até chegar ao seu máximo valor. Para esse caso, o máximo valor foi 3 newtons. E como que eu calculei esse máximo valor? Aquela formulazinha que eu coloquei no slide anterior. Ó, coeficiente de atrito estático vezes normal. Então, quando a força aplicada se iguala à força de atrito estático máximo, esse corpo está na iminência de se movimentar. Uma vez que ele começou a se movimentar, uma vez que eu rompei essa barreira, que houve o rompimento dessa barreira, o que acontece? Ele entra em movimento, aí o atrito se chama atrito dinâmico ou cinético, e ele vai ser sempre constante, independente da força aplicada. Ó, a partir do momento que eu rompi aquela barreira de 3 newtons, qualquer força que eu apliquei, meu atrito permaneceu constante. Seguindo aí, nós temos alguns exercícios para comentar, né, para fazer. Eu fiz esse com vocês. Eu não sei se eu fiz esse do Enem. Eu mostrei para vocês o que era curling. Você já fez isso também. Só falta a parte matemática mesmo. Agora, esse eu não fiz. Esse eu não fiz. Vamos fazer um junto a parte matemática para a gente ir para blocos? Galera, em uma construção, será necessário arrastar uma caixa sobre uma superfície horizontal. Alguém sabe por que ele quis dizer que a superfície era horizontal? Porque a normal é igual ao peso. Perfeitamente. Então, toda vez ele vai frisar isso no texto para a gente. Então, essa informação aqui é para nos falar que a normal vai ser igual ao peso. Então, isso aí é uma dica importante para a gente nos exercícios, conforme ilustra a figura a seguir. Aí ele fala bem assim para a gente. Para tanto, verifica-se que a caixa tem massa de 200 quilogramas. Então, aqui é a massa. Ó. A massa vale 200 quilogramas. E que os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre as superfícies de contato com a caixa e do plano são, respectivamente, então, o estático vale 0,5 e o dinâmico vale 0,3. Aí ele fala o seguinte, sabe-se ainda que cada trabalhador dessa construção exerce uma força horizontal de 200 newtons. Então, cada pessoa dessa está aplicando uma força aqui, ó, de 200 newtons. Aí ele pergunta para a gente, e que um só trabalhador não é capaz de fazer o serviço sozinho. Então, ele vai precisar de ajuda. Né? Considere que todos os trabalhadores exercem forças horizontais no mesmo sentido, e que a aceleração da gravidade no local tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Após colocar a caixa em movimento, os trabalhadores a deslocam com velocidade constante por uma distância de 12 metros. Então, vamos ver, é um enunciado do Instituto Federal lá do Sul, e tem duas perguntas. Então, vamos fazer primeiro a primeira pergunta. Tem aquelas questões assim, enunciado referente às questões, será 4 e 5? Foi esse aqui. Então, esse aqui, enunciado, é referente às duas próximas questões. Eu coloquei a primeira questão, foi essa. Quantos trabalhadores serão necessários para conseguir colocar a caixa em movimento? 3 trabalhadores? 4 trabalhadores? 5 trabalhadores ou 6 trabalhadores? Galera, vamos comigo, então, analisar o que eu tenho. Então, olha só. Eu tenho aqui uma superfície horizontal. Vamos pegar uma superfície horizontal aqui. Vamos desenhar, então, isso aqui. Vamos ter que desenhar, não tem jeito. Desenho. Ó, opa, vou desenhar uma superfície horizontal. Show. Eu vou desenhar também um bloquinho aqui para representar que é aquela caixa. Show. Eu vou representar também as forças.
Então, vamos representar, né? Eu vou ter aqui duas forças. Uma força que vai ser esses trabalhadores que vão aplicar, que eu não sei quanto que é. E uma força contrária a esse deslocamento, vou até fazer de outra cor, fazer de preto. Uma força contrária ao deslocamento, que vai ser o atrito. Eu não vou fazer elas do mesmo tamanho, mas teoricamente eu não sei quanto que vale cada uma dessas, tá claro? Show? Tranquilo para vocês? Então, essa aqui vai ser a força que as pessoas vão fazer. E essa aqui é a minha força de atrito. Eu preciso calcular qual é essa força de atrito que esse bloco vai ser submetido nessa superfície horizontal. Então, eu sei que nesse bloco atuam, além dessas forças que vão atuar, o peso e a normal. Sabemos, por estar numa superfície horizontal, que a normal é igual ao peso. Logo, a minha normal para essa situação, como é que eu calculo o peso? Massa vezes gravidade. A massa do bloco vale 200. E a gravidade vale 10. Então, quer dizer que a normal desse bloco vale 2.000 newtons. Esse N aqui é de newton e esse N aqui é de normal. Vou colocar até uma setinha em cima dele aqui. Perfeito. Então, eu calculei a normal. Depois que eu calculei a normal, eu preciso calcular a força de atrito estático máxima e a força de atrito estática. Força de atrito estática máxima. Eu vou utilizar o coeficiente de atrito estático vezes a minha normal. O coeficiente de atrito estático, olha só quanto que vale. Olha só quanto que vale, galera. 5. E quanto que vale a minha normal, gente? 2.000. Perfeito? Quanto que vale 0,5 vezes 2.000? 1.000. Alguém sabe o que significa esse 1.000 newtons que eu calculei para gente na física? O que quer dizer esse 1.000 newtons para gente? Que vai ser necessário 1.000 Ele newtons. vai ter que ser 1.000 newtons para ele começar a se movimentar. Não, 1.000 newtons ele ainda não está se movimentando. 1.000 newtons ele está na iminência de se movimentar. Tem que ser 1.001, 1.002, 1.003. 1.000 newtons ele ainda não se movimenta. Tá claro isso para vocês? Ei, tá claro? Que 1.000 newtons ele não se movimenta? Sim ou não, galera? Sim. Perfeito. Agora eu preciso saber quantos trabalhadores são necessários para aplicar uma força de 1.000 newtons. Então, olha só. Um trabalhador aplica que força? 200 newtons. Está no texto isso. Quantos trabalhadores serão necessários para aplicar uma força de 1.000 newtons? 5. 5 trabalhadores. Então vou marcar 5? Vou marcar 5? Não posso Não. marcar. Não. Porque 5 ele não entra em movimento. 5 ele está na iminência de movimento. Esse número que eu calculei aqui, é que eu preciso de pelo menos 5 para ele estar na iminência de se movimentar. Então eu preciso de mais de 5. Eu preciso de quantos para ele se movimentar? De 6. 6 trabalhadores. Galera, e aí? Olha para a resolução, pensa, analisa e fala para mim. Entenderam por que a nossa resposta é a questão, a letra D? Deixa eu pegar o mouse aqui. Sim. Entendi. Porque sim, trabalhadores vai exercer a força para ele começar a se movimentar. Então, não, começar não, para ele entrar na iminência de se movimentar. Aí depois, iminência é uma... Isso. Para ele começar a se movimentar. Iminência é aquele estado em que o corpo está um instante antes de se movimentar. Ele ainda não se movimenta. Ele está iminente. O que é algo iminente? É algo que pode acontecer, mas ainda não aconteceu. Perfeito?
Galera, vamos fazer mais um, então? Vamos fazer a segunda questão dessa pergunta? Segunda, hein? Galera, façam perguntas para mim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se é só presente aqui. Só presente. Galera, posso seguir? Conseguiram entender perfeitamente a resolução? Eu vou apagar tudo, hein? Faça um print da tela aí para ficar com a questão. Para depois vocês tentarem ler a questão e tentarem entender um pouco melhor. Eu vou apagar tudo, hein? Calma aí. Vocês têm um botãozinho em cima assim escrito salvar. Aí ele salva a tela. Onde Né? tem isso? Lá onde você pega o cursor, lá em cima tem salvar. Não tem onde você pega para escrever as coisas? Uhum. Então, lá do lado da lixeira tem um botão, tem um salvar. Oi? Achei. Achou, viu? Isso aí. Aí você salva a tela. Aí ele vai para o seu celular, depois ou para o seu computador. Depois você consegue ver lá salvo. É irado. Galera, ó, eu vou apagar os meus desenhos. Apaguei os meus desenhos. Agora, eu vou apagar o que eu fiz. Apaguei tudo. Vou fazer a nossa segunda pergunta. Olha a nossa segunda pergunta. Olha que diferente da primeira, né? Olha o que está falando. Após colocar a caixa em movimento, quantos trabalhadores serão necessários para manter a caixa deslocando-se com velocidade constante? Que tipo de atrito? Eu tenho que vencer qual atrito depois que ele está em movimento? Dinâmico. Dinâmico. Vamos calcular quanto que vale o atrito dinâmico? Então, ó, calculando, ó, força de atrito dinâmico, eu tenho que usar o quê? Um coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Quanto que vale isso? Está no texto, ó. Quanto que vale a normal? Eu já calculei, ó, 2.000 newtons. Lembra do anterior? Então, 0,3 vezes 2.000, com 600 newtons, eu mantenho esse bloco em movimento. Aí agora é a dúvida, professor, tem que ser mais de 600 ou menos de 600? Tem que ser 600, porque ele está falando o texto para manter, ó, com velocidade constante. Em que situação que eu vou ter velocidade constante? Quando a força aplicada pelos homens foi igual à força de atrito. Nem maior, nem menor. Se ela for maior, eu não vou ter velocidade constante, eu vou ter uma aceleração. Se ela for menor, eu também tenho uma aceleração, mas é uma desaceleração. Esse bloco vai parar. Fechado? Então, ó, se um homem, agora uma regrinha de 3, ó, se um homem aplica uma força de 200 newtons, quantos homens são necessários para aplicar uma força de 600? 3 homens. 3. Então, a resposta agora aqui é a letra A. Professor, por que não pode ser 4? Porque se eu colocar 4 homens, vai ter força resultante. Se tiver força resultante, meu movimento não é uniforme, não tem velocidade constante, vai ter uma aceleração. Galera, o que vocês acharam da questão aí? Consegue reproduzir isso no exercício? Quero saber se consegue reproduzir isso no exercício. Oi? Olha aí, fala para mim. Quero saber. Eu preciso disso. Por que não pode ser 4? Porque se for 4, o que vai acontecer? Se for 4, ele vai ter uma força resultante. Lembra que a força que os homens estão aplicando é para um sentido e a força de atrito é para o sentido contrário. Para ter velocidade constante, essas duas forças têm que ser iguais. Por quê? Se os homens aplicarem uma força maior do que a força de atrito, vai ter força resultante, e se ter força resultante, tem aceleração. Lembra da segunda lei de Newton, que nós falamos que na segunda lei de Newton, que a aceleração é diretamente proporcional à força resultante? Se eu tenho força resultante, eu tenho aceleração. Então, toda vez que o exercício falar para vocês que algo está se movimentando com velocidade constante ou está em pouso, não há força resultante. Quer dizer que todas as forças que agem naquele corpo são nulas.
Perfeito? Vão se anular. Galera, agora nós vamos para os bloquinhos. Os bloquinhos eu não tenho muita coisa que falar, cara. Eu tenho só que colocar exercício lá para vocês. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Né? Eu não tenho quase nada para fazer na realidade. Eu tenho simplesmente que fazer exercícios com vocês. Então, no sistema de blocos, eu vou fazer uma questão com vocês. Aí eu vou perguntar se vocês conseguirem entender. Ah, professor, eu entendi, tal, não entendi. Repete para a gente. É isso que eu vou fazer. Se você entendeu, a gente não repete. Se você entendeu, show, segue o baile. Galera, para fechar, deixa eu mostrar aqui minha tela para vocês. Para fechar, nós temos aqui, ai, caralho, cadê o ABS? Aqui. Já viram falar em sistema de freio ABS? Sistema anti-bloqueio, que seria uma tradução livre aí. Já viram falar isso? Já? Vocês lembram desse gráfico que eu mostrei para vocês? Olha aqui, olha o gráfico. Esse gráfico é o gráfico tradicional. São freios tradicionais. Os freios ABS são assim. Por quê? Os freios ABS têm um sistema de anti-bloqueio. Então, quer dizer que quando você aciona os freios, o próprio sistema, a hora que a roda vai travar, ele solta. Então, essas tiras de freio aqui, elas têm um sistema que quando a roda vai parar, ela se movimenta novamente. Então, quer dizer que ele sempre vai estar agindo no atrito estático máximo. Então, ele vai permitir também o condutor, por ele não travar a roda, ele vai permitir que o condutor consiga desviar de algum obstáculo. Agora, nos freios tradicionais, freios a discos, por exemplo, ele trava a roda e aí você não consegue. Você pode virar o volante que o carro não vai fazer nada. Eu tenho um vídeo aqui para vocês. Vamos ver se vai entrar esse vídeo. Para mostrar para vocês os dois sistemas. Isso já foi questão do Enem, tá, gente? A diferença dos gráficos entre freios ABS e freios a disco. Então, olha aqueles gráficos lá, faça um print na tela e coloca no resumo de vocês. Vou tentar mostrar aqui. Está abrindo aqui, tá, gente? Quando o zoom tá assim, ele fica meio lento a internet. Não tem jeito. A internet aqui é de 50 e é assim mesmo. Não tem... Calma que vai aparecer. É uma reportagem antiga. Deixa eu adiantar o vídeo. Olha lá, freio ABS, Estou adiantando. Olha lá. Agora ela vai fazer. Agora ela vai fazer sem ABS, tá, gente? Olha lá. Vocês estão percebendo? Então, é isso que eu gostaria que vocês percebessem. O que eu quero que vocês, ao analisar, eu quero que vocês consigam entender que quando o pneu trava, o condutor perde completamente o controle do automóvel. Porque o pneu travou, então ele pode virar o volante para onde que ele quiser, que o carro está por conta de Deus. Agora, no sistema ABS, não, né? No sistema ABS, como as rodas é um sistema anti-bloqueio, então as rodas não vão travar, então ele consegue conduzir o volante mesmo com os freios acionados. Entenderam a diferença? Freios ABS e freio a disco?
Sim? Então, vamos lá. Galera, sistema de blocos. Eu já coloquei o exercício, não tenho que explicar. Tem que fazer exercício para vocês. Show? Então, olha a questão que eu coloquei para a gente aqui. Dois blocos de massas 10 e 20 quilogramas, unidos por uma massa desprezível, estão em repouso sobre um plano horizontal, ó, sem atrito. Ele não colocou atrito para a gente. Aí ele fala bem assim para a gente, uma força também horizontal de intensidade 660 newtons é aplicada no bloco B, conforme mostra a figura. O módulo da força de tração no fio que une os dois blocos em newtons vale quanto? Ele quer saber quanto que vale essa força. Então, olha só, olha a pergunta que eu vou fazer. Quem está puxando o bloco A? Porque vamos dizer que eu tenho uma pessoa aqui. Vamos colocar uma pessoa aqui? Eu tenho uma pessoa aqui. E essa pessoa está puxando o bloco B. Ela puxa B. B puxa A? A? Não. Quem é que está puxando A? A força que B está transmitindo pela corda. Então, é a tração da corda que une A e B. Gente, quais são as forças que existem aqui no meu sistema? Então, primeira coisa, ó, no bloco A, quais são as forças que existem no bloco A? Vamos colocar aqui. Vou colocar setinhas. Quem fica mais fácil? Normal, peso e tração. Isso, vamos colocar setinhas. E aí o que acontece? Aí fica mais fácil para vocês entenderem. Então, ó. Não era isso que eu queria. Deixa eu apagar aqui. Eu quero uma setinha. Peso em A. B. Vou fazer de vermelho, é normal. Normal em A. Normal em B. A força F já está sendo representada. Como não tem atrito, não tem força contrária ao movimento. Mas em A, quem está puxando A é essa força que é transmitida pela corda, que eu vou chamar de tração. Então existe essa força aqui. Se a corda puxa A puxa a corda, concorda? Corresponde a uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Então quer dizer que essa corda também puxa B. Então vamos colocar aqui agora o que eu tenho aqui. Vamos colocar de, sei lá, uma cor diferente aqui, ó. Então o que eu tenho aqui, ó? Normal. Normal. Peso. Peso. Ó, olha aqui, ó. Tração da corda entre A e B. Perfeito? Então, no bloco A, eu tenho 3 forças agindo nele. Peso e normal, como a superfície horizontal, elas estão se anulando. Esse bloco não está caindo nem está levitando. B também eu tenho peso para baixo, normal para cima, que se anulam, porque eu estou na horizontal. Só que eu tenho, no bloco A, quem está puxando ele é a tração da corda que une A e B, que é esse que a questão quer saber. A questão quer saber isso aqui. Mas como a corda puxa A, B também é puxado pela corda. Então, essa tração também B existe. Vamos colocar aqui no bloquinho A quais são as forças que estão atuando aqui no bloquinho A. Vou separar os blocos, ó. Que é meu bloco A. Vou colocar meu bloco B aqui embaixo. Então, vamos escrever aqui, então. Bloco A. E aqui, bloco B. Então, no bloco A, ó, peso. Vou fazer agora, sem usar setinhas, normal e tração. Vou colocar só T de tração. No bloco B, quais são as forças que agem no bloco B? Ó? Peso, normal, atração
que puxa no sentido contrário, já que ele puxa A, puxa ele. Concorda? E a força F. Eu quero saber se vocês entenderam as representações das forças que eu coloquei. Eu quero saber se vocês entenderam. Ok? Eu quero saber se vocês entenderam a representação que eu fiz. Ok? Eu quero saber se vocês entenderam as representações que eu coloquei de peso normal, tração no bloco A, peso normal, força F e atração. Então vamos lá. Galera, isso aqui é um sisteminha de sistema que eu vou fazer assim, ó. Então vamos lá, ó. No bloco A, como peso e normal se anulam, eu não vou utilizar. Então no bloco A, olha esse meu sistema, hein? O que eu tenho? Tração é minha força resultante, é a única força que age na horizontal no bloco A. Então a tração vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Porque lembra que força resultante é massa vezes a aceleração? Segundo a lei de Newton. Ó. E no bloco B? O que eu tenho no bloco B? Vamos fazer aqui embaixo. O que eu tenho no bloco B? No bloco B, eu tenho a força F, que age para a direita, e tem a tração, que age para a esquerda. Então vai ficar assim, ó. A força maior, que provavelmente é F, menos a tração, esses dois me dão a força resultante, que tem no bloco B. Isso vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Vamos somar essas duas equações? Está vendo que eu tenho tração em cima e tração embaixo, sinais opostos? O que eu faço aqui? Corta. O que sobrou para a gente aqui? Que a força que está sendo aplicada aqui, no bloco B, vai ser igual, ó, M de A vezes A, M de B vezes A. Ou seja, M de A vezes a aceleração, mais M de B vezes a aceleração. Dá para simplificar isso aqui, então pode dizer que a força F vai ser igual aos somatórios das massas de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então, toda vez que vocês tiverem um sisteminha de bloco e vocês, caso queiram descobrir a aceleração, é só você pegar qual que é a força resultante do meu sistema e somar as massas de todos os blocos. Se eu tivesse 3 blocos, massa de A, massa de B, mais massa de C, vezes a aceleração. Vamos aqui. O que eu tenho aqui? Eu sei qual o valor dessa força? Essa força F vale quanto? Ó, 60 newtons. Então, 60 newtons é igual. A massa de A vale quanto? 10. E a massa de B? 20. Massa de A mais massa de B dá quanto? 30. Aceleração. Então, a minha aceleração vai ser o quê? 60 dividido por 30. Então, a minha aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, se vocês tivessem perguntado qual é a aceleração do sistema, qual seria a resposta? 2 metros por segundo ao quadrado. Mas o exercício não me perguntou isso. O que ele me perguntou? Qual é a tração? Qual a equação que eu posso pegar para substituir os valores que eu tenho? Eu posso pegar a primeira igual a MA. ou a segunda, tanto faz. Se eu pegar a segunda dá certo, se eu pegar a primeira dá certo, eu vou pegar a primeira, que é mais fácil. Então, ó, substituindo na equação do bloco A, como é que ficou? Tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Então, a tração das cordas vai ser massa de A não vale 10? E a aceleração calculei, que vale 2. 10 vezes 2.
Fala para mim o que vocês acharam dessa questão. Ei, fala para mim o que vocês acharam dessa questão. Difícil. Difícil? Fácil. Eu achei fácil. Eu já tinha visto isso, eu acho, no ano passado. Ah, sim. Eu sei que tem um que é com 3 blocos, né? E Tem um com terceiro 3, que- tem com 4. Tem um tem terceiro. um que puxa para baixo, que aí puxa, Isso. aí puxa o outro. Perfeito. Vamos fazer mais. Deixa eu ver se eu tenho tempo de fazer mais um. Se eu tenho tempo de fazer mais um. Deixa eu dar uma analisada. Eu tenho mais. Eu tenho mais 5 minutinhos de aula. Vamos ver se eu consigo fazer mais. Se eu consigo fazer mais um. Hein, galera? Eu posso limpar aqui a tela ou não? Estão vendo os prints de vocês ainda? Hein? Eu posso limpar a tela? Me responde. Posso limpar? Pode, eu acho. Beleza. Pode. Show. Pegar mais um, hein? Depois eu pego esse com um bloquinho caindo e essas coisas e tal. Vou pegar mais um aqui, só para a gente ver se vocês realmente conseguem entender. Vamos lá. Calma aí. Vamos lá. Galera, lê o exercício aqui para a gente, então. Vamos ler. 3 blocos, A, B e C, deslizam sobre uma superfície horizontal, cuja atrito com estes corpos é desprezível. Então, mais uma vez, um exercício sem atrito. Gente, normalmente o atrito é muito... assim, são raras exceções, né, que eu tenho de questões que trabalham com a questão do atrito. Puxados por uma força U, uma força F ali, né, de intensidade 6 newtons. A aceleração do sistema vale 0,6 e as massas do bloco A e B são respectivamente 2 e 5. A massa do corpo em quilograma, lembra que eu disse para vocês que quando eu vou fazer um sistema de blocos, é só colocar o seguinte, ó, a força vai ser igual, ó, massa de A mais massa de B mais massa de C vezes a aceleração. Nós já deduzimos isso no exercício anterior. Qual a intensidade dessa força F que está puxando o bloco C? Fala para mim. Pega onde? 6 newtons. Eu tenho a massa de A? Eu tenho, que vale 2. Eu tenho a massa de B? Tenho também, vale 5. Mas eu não tenho a massa de C. Mas eu tenho a aceleração, que ele falou que vale quanto? 0,6. Esse número que está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar assim, puxar a setinha para cá. Então, ó, 6 dividido por 0,6 vai ser igual a 2 mais 5 mais a massa de quem eu quero descobrir. Quanto que dá 6 por 0,6? Vão dar quanto, galera? 10. Então, 2 mais 5 mais a massa do bloco C tem que dar 10. Logo, a massa do bloco C vai ser 10 menos 7. 3 quilos. 3 quilogramas. Resposta à letra B. Galera, então, nossa aula de hoje, nós vimos sobre uma questão sobre atrito, uma questão que tem... Nós vimos sobre essa diferença de ABS e sistema convencional de freios, e nós começamos a falar sobre sisteminha de blocos. Nós vamos fazer mais uma questãozinha de bloco a próxima aula,
E aí nós vamos para mais uma questão, aí vamos estudar também plano inclinado. Próxima aula, então, mais uma questão de associação de blocos e começaremos a estudar sobre plano inclinados. Galera, já colocaram o presente aqui para eu encerrar? Quem já colocou presente aqui, muito obrigado pela participação. E aí, até a nossa próxima aula aí, que vai ser sobre vamos continuar, né, sobre o sistema de blocos. Eu sei que parece ser difícil, mas a partir do momento que a gente começar a fazer mais exercícios, vocês vão conseguir fazer. Galera, muito obrigado aí pela atenção, né? Um ótimo final de semana para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Semana que vem temos mais. Fui. Um abraço.